E agora mexendo um pouco então com atualização de conteúdo, eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho aqui numa outra aba duas seções que eu já editei, já tenho um texto atualizado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em intro e vou colar. E vou também copiar e colar esse outro aqui na parte do one. E pronto. Já tenho adicionado, ok? E aí é o seguinte. Digamos que como eu adicionei esse aqui, que é uma seção, esse aqui, que é outra seção, eu não quero fazer um commit com os dois, eu quero separar. E aí como fazer isso? É bem simples. Por mais que seja no mesmo arquivo, eu posso usar o comando git add-p e ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir para mim um menu para que eu possa decidir se eu quero ou não adicionar tais pedaços. E aí, por exemplo, ele mostrou aqui o primeiro pedaço da section de intro, né? As mudanças que eu fiz, e aí ele faz uma pergunta, state this rank, ou seja, adiciona esse pedaço. E eu tenho as opções Y, sim, adicione. N, não adicione. Q, não adicione e saia imediatamente desse menu. A, adiciona esse e todos os outros que vierem. D, funciona igual ao Q, não adiciono esse e nem os outros, mas ele não sai. O J, que significa para passar esse rank e definir um outro, olhar o próximo. O G, que serve para poder determinar, para passar esse e ver o anterior. Ou o S, que eu divido em partes menores, ou seja, olha, talvez eu queira só essa linha de cima, a de baixo eu não quero adicionar. E o E é para eu editar manualmente. Ou seja, eu defini exatamente o que eu quero e o que eu não quero, ok? Nesse caso, eu quero sim adicionar só essa parte, então vou apertar o Y. E aí ele mostrou o segundo, que eu vou dizer que não quero, ok? E aí o que acontece? Se eu digitar git status agora, ele vai mostrar que tem algumas mudanças que estão para ser comitadas, que no caso é o primeiro bloco que eu determinei, e falou que tem algumas mudanças que não estão para ser comitadas. Elas estão modificadas, mas se eu criar um commit, elas não vão junto. Que é o que eu quero, certo? Então eu vou vir aqui e vou digitar git commit -m e vou botar, por exemplo, update intro texts, ok? Section. Vou dar enter e reparem, se eu digitar git log, ele vai ter criado commit. E se eu colocar para olhar o que ele mudou com o git show, ele mostra que só mudou o primeiro bloco, mesmo eu já tendo mudado o segundo. E agora, se eu quiser, reparem que eu tenho o segundo bloco aqui para modificado para adicionar. Se eu digitar git add index.html, ele vai adicionar e aí eu posso vir aqui git commit -m e escrever update what I do texts section. E vou dar um enter e reparem, git log, eu criei os dois commits separados, mesmo eles sendo no mesmo arquivo e mesmo eu tendo mudado tudo de uma vez só. Então é legal para quando a gente edita todo um arquivo e aí depois a gente olha e fala, é melhor separar. Primeiro eu vou criar um commit só desse pedaço, depois eu crio um commit só daquele pedaço. Então é bem simples, né? Git add-p vai entrar naquele modo interativo, onde eu tenho aquelas opções Y, N, Q. Em geral, a gente vai usar o Y e o N, que é para adicionar ou não adicionar.